Já que você trouxe aí essa atualização, vamos chamar agora a reportagem que você produziu sobre os abusos sexuais contra crianças e adolescentes, que tem aumentado no interior do estado. E, infelizmente, na maioria dos casos, os autores estão sob o mesmo teto das vítimas. E dados do Instituto de Segurança Pública apontam um crescimento de 5% no mês de janeiro, o comparativo com o mesmo período do ano passado. Um crime que viola a integridade e traumatiza crianças e adolescentes em todo o país. No estado do Rio, os abusos sexuais infantis têm feito cada vez mais vítimas. Em Quissamã, a polícia procura uma mulher de 27 anos suspeita de ter abusado sexualmente do próprio filho, uma criança de apenas 9 anos. A violência foi constatada após exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Em São João da Barra, a vítima foi uma menina de apenas 3 anos. Os abusos eram cometidos pelo pai da cuidadora da criança. O homem, que pela proximidade era chamado de avô pela criança, chegou a ser espancado por vizinhos e foi preso. Maricá também protagonizou um caso de abuso sexual envolvendo o avô, de 62 anos, e o neto de 11. Segundo a Polícia Civil, o idoso se aproveitava dos momentos sozinho com o menino para cometer os abusos. As investigações apontaram que a mãe descobriu a violência, mas não denunciou porque foi ameaçada. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão por estupro. Ele foi preso em casa. Os 3 casos gravíssimos ocorreram no interior fluminense. Das 8 regiões que formam o estado do Rio, a Baixada Litorânea aparece entre as que mais registram casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. É a terceira do ranking. Em quarto está o Norte Fluminense. Um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio apontou o crescimento deste tipo de crime. Foram mais de 500 no mês de janeiro. O número é 5% maior do que no mesmo período do ano passado. Os abusos causam consequências profundas, que, segundo os especialistas, podem ser levadas para toda a vida. É preciso estar atento aos sinais apresentados pelas vítimas. O primeiro sinal a se observar numa criança que está sendo vítima de abuso é a mudança de comportamento. Ela se torna uma criança apática, temerosa, isolada. Ela tem alterações alimentares, ou seja, ou come para mais ou come para menos. Passa a não querer brincar como brincava frequentemente. E quando chega alguma pessoa que ela não confia, ela passa a ficar com medo. A gente pode sim se atentar a determinados desenhos para perceber que está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, desenhos de pessoas tristes, pessoas chorando, pessoas sem roupa, mostrando a parte sexual, desenhos rabiscados, manchados. Isso sugere que tem alguma coisa errada, que a gente tem que averiguar. E a cor que predomina para uma pessoa que está sendo abusada é o vermelho. Um estudo feito pelo Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinq revelou que das mais de 62 mil notificações recebidas pela instituição em 2022, em 45 mil, as vítimas tinham menos de 19 anos. Na maioria dos casos, os autores estão sob o mesmo teto. A atenção e o cuidado com os pequenos devem ser redobrados. Uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança pratica o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável, que consiste no ato de ter conjunção carnal ou ato libidinoso com criança menor de 14 anos. Esse crime prevê uma pena mínima de reclusão de 8 anos. Os dados e estatísticas demonstram que esses crimes acontecem na maioria das vezes no ambiente familiar. Um tio, um amigo da família, um vizinho, até mesmo os pais. Então siga os conselhos do mais antigo e do mais experientes. Evite que criança sente no colo de alguém. Evite que a criança vá para casa de vizinho, de terceiros, sem a observação do pai ou da mãe. Seja zeloso, porque você é responsável
para proteger a integridade dessa criança e que ela tenha um crescimento saudável. Perfeito isso, hein, gente? Essa informação é importantíssima, informação salva vidas. Eu vou chamar mais uma vez o Carlos Orador, porque tem atualização agora de um dos casos que foi exibido na reportagem. De um menino de 9 anos que foi vítima de abuso sexual. É isso, Carlos? Exatamente, Ana Paula. As investigações em todos os casos sempre têm desdobramentos até que ele seja concluído. E no caso desse menino de 9 anos, a polícia então conseguiu prender a principal suspeita, que é a própria mãe dessa criança de apenas 9 anos. Foi o caso que aconteceu em Quissamã, no norte fluminense. A prisão ocorreu na casa dela, no bairro Carmo, após a justiça expedir o mandado de prisão com base nas investigações da delegacia da cidade. O caso foi denunciado pelo pai da criança, que já suspeitava de maus tratos e vinha buscando a ajuda do Conselho Tutelar e da Polícia Civil. Nos últimos dias, ele teve acesso a um vídeo que mostraria os abusos e levou as imagens para a delegacia. Além da mãe, outras 2 pessoas que também estavam na casa no momento do crime foram presas. Eles já tinham mandados de prisão em aberto, inclusive. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer outros detalhes a respeito do caso, Ana. Olha, importantíssimo, a gente está vendo aí esses casos, mostramos aí vários nessa reportagem. Esse agora, Carlos Orador está atualizando. E que bom que a gente está vendo aí esse empenho da polícia. Precisamos e muito proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. E precisamos falar, gente. Carlos, cada vez que a gente traz um caso como esse, eu sei que choca demais, não tem como. Nós somos filhos, tem pessoas que estão aqui, que são pais, que são mães, que estão vendo e sentem no corpo, Carlos. A gente, claro, como repórter, como jornalista, como apresentador, tem que estar aqui mostrando o nosso serviço a favor da comunicação. Mas, gente, não tem como não se revoltar, não ficar indignado com um caso como esse. Casos. E saber ainda que estão aumentando. Então, a necessidade da informação é mais do que urgente. Aqui na Record, aqui no jornalismo, graças a Deus, a gente consegue fazer isso através de reportagens, de uma excelente apuração de toda a nossa equipe, de excelente cuidado também com as imagens que nós divulgamos, porque aqui a gente não está atrás de expor as pessoas, a gente precisa dos fatos, precisa dos detalhes. Então, gente, eu sei que informação salva. Especialistas falem mais, advogados esclareçam, polícia, faça o seu papel, pais responsáveis, protejam. E, infelizmente, Carlos, a gente tem que falar também porque dentro de casa, é dentro de casa, Carlos. É um pai, é um avô, é uma mãe, como você acabou de dizer. Então é por isso que a gente precisa, sim, fortalecer essa mensagem e dizer que é importante estar atento aos comportamentos, como bem disse aí na reportagem a psicóloga que conversou com você, viu, Carlos? Está na escuta? Depois eu volto com você, porque esse assunto está rendendo. Está rendendo e ele pode voltar aí a trazer novas informações. E você que está em casa, contribua também. Ajude aqui também. Deixa a sua mensagem, o que você pensa sobre isso. E se você tiver informação, ligue para a polícia. Não se cale, proteja essa criança, esse adolescente, essa vítima de abuso sexual.